Qual é esse? Esse é o melhor lugar da terra. Sabemos que Deus tem preparado um lugar muito melhor do que esse ainda. Nós estamos aqui experimentando um pouco daquilo que será ali na glória do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir o teu coração para aquilo que o Senhor tem para ministrar em nossas vidas nesta noite. O Senhor tem um desejo, o desejo mais profundo do coração de Deus, o desejo que arde o coração de Deus, é a intimidade com os seus filhos. E para tanto, Deus ousou pagar um preço muito alto para que isso viesse a acontecer. Eu estava algumas semanas na casa da minha mãe ali em Garça, e eu pude notar algo a respeito de intimidade. Ela disse para mim, para a Denise, que o desejo dela, nós somos em 12 irmãos, um falecido, nós somos 11 irmãos vivos. E ela me disse para nós naquele dia, que o desejo do coração dela era que na casa dela fosse colocado ali várias beliches, para que todos nós pudéssemos estar ali naquela casa junto dela. Eu começo a pensar: que amor é esse? O amor do pai, o amor da mãe, que quer sempre os seus filhos do seu lado, sempre mantendo essa intimidade, essa comunhão, esse cuidado com os filhos. Isso está no coração de cada um de nós. E no coração de Deus arde algo muito mais profundo do que isso. Nós vemos que o prazer de Deus, desde o início da história, foi ter intimidade com seus filhos. Ele criou algo tão maravilhoso. Criou um jardim no Éden, e naquele jardim plantou todos os tipos de árvores frutíferas. Ali existiam todo tipo de animais, répteis, aves, e tudo que ele fez, a Bíblia diz que foi bom. Ele mesmo testifica da sua criação, dizendo que foi tudo muito bom que ele havia criado. E ali ele colocou o homem para estar ali nesse lugar, um lugar de delícia. E a Bíblia diz em Gênesis, eu gostaria que esse holofote estivesse lá no meio, por favor. Eu quero que vocês comecem a contemplar. Ali está um desenho dos portais da entrada da cidade celestial, onde todos nós, os salvos do Senhor, adentraremos para reinar eternamente com o Senhor. Amém? Em Gênesis capítulo 3, a parte A do versículo 8, diz assim: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Em algumas traduções, a Bíblia diz que na viração do dia, isto é, todos os dias, o Senhor se fazia presente ali onde estava Adão e Eva, para estar tendo essa intimidade com o Senhor. Nós vemos algo tremendo acontecer na vida de Enoque, no capítulo 5, versículo 24 de Gênesis. A Bíblia diz assim: ele viveu sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Deus não suportou a ausência deste homem. A Bíblia diz que ele caminhou com o Senhor 365 anos. E de repente Deus olha para Enoque
E ele está em meio a um povo ainda incrédulo, cheios de pecado, e a Bíblia diz que Deus o toma, o leva para si. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da gloriosa presença de Deus. Ali no jardim do Éden, quando o homem negou a Jesus, ao Senhor Deus, quando o homem traiu ao Senhor, quando pecou, ali foi rompeu-se a intimidade com Deus. Eu creio que o coração de Deus se entristeceu muito naquele momento, porque a Bíblia diz que ele volta ao jardim, e ali, como de costume, ele chama por Adão: Adão, Adão, aonde você está? Ele, sendo onisciente, onipresente, onipotente, sabia o que havia acontecido, mas ele pergunta para Adão: onde você está? E Adão confessa ali o pecado e diz que se escondeu de Deus, ele se distanciou de Deus por causa do pecado. O pecado separou o homem de Deus, e a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da gloriosa presença de Deus. Mas esse não foi o propósito de Deus. O propósito de Deus foi criar o homem para viver em intimidade com Ele, e Ele pagaria qualquer preço para retomar essa situação. E no jardim do Éden, ali no capítulo 3, versículo 15, o Senhor Deus, Ele faz uma promessa. Ele diz que da semente da mulher iria nascer um que viria e pisaria a cabeça do diabo e o esmagaria. E a partir de então, Deus sempre buscou um relacionamento com o homem. E a Bíblia diz que em determinado momento, quando Moisés estava no monte, ali conversando com Deus, ali recebendo as instruções de Deus, o Senhor Deus chega para ele. Em Êxodo, no capítulo 25, o versículo 8 a 10, o Senhor Deus disse a Moisés: os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada, ou um tabernáculo, para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. Olha, o desejo de Deus, viver em meio a um povo pecaminoso, mas estes homens pecaminosos jamais poderiam se apresentar diante dele por causa da sua santidade, porque certamente seriam fulminados pelos seus pecados. Mas ele continua dizendo: e você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia, de 1,10 metros de comprimento, por 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Deus, Ele provê este meio. Agora manda que uma arca fosse construída. Aqui está uma réplica da arca. Uma arca que era totalmente coberta com ouro puro. Uma arca muito bem elaborada, porque ali estava sendo estabelecido o trono de Deus. Essa arca era para ser colocada no lugar santo dos santos. No tabernáculo havia um lugar santo e um lugar santíssimo, e havia uma cortina que separava